Mateus 27:46. E o tema dessa noite é exatamente esse: por que me desamparaste? Diga comigo, por que me desamparaste? Foi uma pergunta que Jesus fez para Deus na cruz. E aí, essa pergunta foi uma pergunta que não teve resposta. Ou teve? Se você ler Mateus depois, em seguida, puseram vinagre e tal, continua a história, não teve resposta. Mas essa pergunta, se você for estudar, você vai ver que ela tem fundamento. Porque tudo que Jesus falou, cada palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ela tem um fundamento. Então fala assim comigo, tudo que Jesus fala tem um fundamento. E aí você vai descobrir a resposta quando você vê o contexto. Quando você vê a frase que ele falou, você não vê a resposta. Mas quando você vê o contexto, você vê a resposta. E começando por Isaías capítulo 59, no versículo de número 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não nos ouça. O que aqui Isaías está falando? Que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o contrário de reconciliação, e nós vamos falar hoje de reconciliação. O contrário de reconciliação é o que? Separação. A separação, quando vivemos separados de Deus, nós vivemos assolados, nós vivemos, a princípio, muitas vezes felizes, mas ao mesmo tempo, cria-se um buraco dentro daquele que está separado de Deus, que é um buraco, que é um vazio, que não é preenchido por nada. A pessoa até pode tentar colocar outra coisa nesse espaço, só que vai ser desconfortável, porque todo ser humano tem um espaço dentro de si, que só Deus pode preencher. Posso ouvir um amém? Então, junto com o vazio que vem na vida de uma pessoa que está separada de Deus, junto com o vazio vem melancolia, nervosismo, irritação, insatisfação. Pessoa longe de Deus, ela começa a ter esses sentimentos. Então, hoje é um momento que nós temos que entender a reconciliação, mas para entender a reconciliação, temos que entender primeiro a separação. Amém? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: para você entender a reconciliação, você primeiro tem que entender a separação. Fala para outra pessoa a mesma coisa. Para você entender a reconciliação. Você esqueceu? Vocês estão só porque, ó, tá vendo? Foi de propósito. Fala assim: para você entender a reconciliação, você tem que entender a separação. Amém? Se você não entender a separação, você não vai entender a reconciliação. Então o homem separado de Deus é dessa forma. Ele tem um vazio dentro de si e começam a brotar sentimentos que não provêm de Deus. É viver longe. É não saber aonde está e não saber para onde vai. É viver uma vida sem propósito. É ter um sentimento de abandono. É se sentir vulnerável, desprotegido, porque no momento que Deus não está com você, vem esse sentimento, você não se sente protegido, você se sente abandonado, você pensa, a qualquer momento o inimigo virá, e o que eu vou fazer, porque Deus não é comigo, sentimento de abandono, receios, começam a brotar, preocupações, referente ao futuro, que será de mim, que será do meu futuro. Quem já fez essa pergunta? Quem já fez essa pergunta? O que será de mim? O que será do meu futuro? Não sei, estou preocupado. Mas esse é um sintoma de falta de confiança, de falta de saber o propósito. Alguns exemplos de separação que houve, de separação na Bíblia, de homens que perderam a presença de Deus. Primeiro homem da história, quem foi? Primeiro homem da história, quem foi? Escola bíblica. Adão, ele, todas as tardes Deus vinha e falava com ele ao fim do dia, sim ou não? Só que quando Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer você vai morrer, não foi? E a morte
que Deus estava falando não era física, tanto que ele comeu e não morreu fisicamente, mas a morte que Deus estava falando era uma morte espiritual. Então quando ele come não morre, mas naquela hora a comunhão foi partida. Deus agora não viria uma última vez falar para ele: Adão, aonde você está? E na verdade não é que Deus estava procurando ele, né, irmãos? Porque a Bíblia fala que tudo está latente aos olhos do Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele sabia onde Adão estava, mas na verdade era para trazer a consciência para Adão, como se Deus tivesse falado: o que você fez? Eu não falei para você não comer da árvore? E Adão disse o quê? Foi a minha? Já acusou a coitada da mulher, sempre a culpa é da mulher. E a mulher, quando Deus falou: por que tu fez isso? Ela falou o quê? Não fui eu, foi a serpente. E pôs a culpa no diabo, porque sempre também a culpa é do diabo, nunca a culpa é nossa. Ninguém quer assumir responsabilidade. Na hora de comer um fruto, a gente come, mas depois a culpa é da mulher, ou a culpa é do marido, ou a culpa é do filho, ou a culpa é do diabo. O que acontece é que não importa a culpa de quem foi, o que acontece é que naquela hora cortou relação. A gente não fala quando a gente briga com alguém e que a gente foi magoado por alguém. Quem aqui já usou esse termo? Ó, a nossa relação está cortada, cortamos relação. Quem já usou esse termo? A relação entre Adão e Deus e Eva foi cortada naquela hora. Então ele perde a moradia dele, que ele é tirado do jardim do Éden. Vocês não sabiam que eu tenho um jardim? Ele é tirado do jardim, ele é expulso do jardim. A terra agora estava maldita, ia produzir abrolhos, ele tinha que, pelo suor do rosto, ia comer do pão. A mulher com dores de conceição, de parto e ter filhos. Olha o que causou, irmãos, a separação. Como o homem longe de Deus perdeu tanta coisa. Segundo o homem que foi separado do Espírito Santo, Saul. O primeiro rei da história de Israel. Saul era um homem diferenciado. A Bíblia fala que ele era um homem mais alto de Israel. O homem mais alto de Israel batia no ombro dele, a Bíblia fala. E ele era uma pessoa de boa aparência e uma pessoa capacitada, que Deus enxergou no meio e falou: esse aqui vai ser o rei. Porque na verdade o povo de Israel não tinha rei como os outros povos. O povo de Israel, ele era julgado por juízes. Por isso que tem um livro na Bíblia chamado Juízes. Então tinham juízes que julgavam as causas do povo, não tinha rei. Mas chegou um momento que o povo olhou para os povos da terra e desejou também ter um rei. O povo precisa ter uma referência para olhar. E isso feriu o coração de Deus, porque Deus diz: como eles estão querendo um rei no meu lugar, eu não guio eles, não está bom para eles eu ser o Deus deles. Já começou por aí, quase, mas não teve separação nessa hora. A separação aconteceu quando Deus escolhe Saul. Saul é ungido por Samuel, a unção reveste a vida dele. Ele na ida para casa, na volta para casa, ele entra num grupo de profetas e começa a profetizar. Ele começa a profetizar no meio dos profetas. Então o Espírito Santo estava sobre a vida dele. E aí então começa o reinado de Saul. Só que Saul, ele pisa na bola, ele erra, ele desobedece a Deus por 2 vezes, não foi? Primeira vez, primeira guerra que ele foi, ele venceu. Aí a segunda guerra foi contra os filisteus. Aí Samuel falou assim para ele: fica aqui que eu vou orar, eu vou me retirar por um pouco de tempo, fica aqui, espera eu voltar que eu vou sacrificar um sacrifício e você vai vencer os filisteus. Aí a Bíblia fala que Saul esperou, e ele tinha falado: espera 7 dias. Saul esperou 7 dias, só que não terminou o 7º dia. Ele achou que Samuel não ia vir, ele achou que Samuel estava demorando, e ele pensou assim: eu também falo com Deus, eu também sou autoridade, eu também sou rei, então eu mesmo vou oferecer, traz um animal que eu vou oferecer para Deus. E nessa hora Samuel chegou, e quando Samuel chegou, falou: Saul, o que você está fazendo? Eu não falei para você esperar? E ele fala: mas você estava demorando demais, eu também posso falar com Deus. Saul, o teu reino seria confirmado hoje para sempre, mas porque você fez isso hoje, Deus se arrepende de ter te feito rei. Aí ele vê que moiou, que entornou o caldo. Aí ele fala: Samuel, por favor, não, agora eu caí em si.
Desculpa, fala com Deus aí, fala para me dar mais uma oportunidade. Aí Deus vê o pedido, porque Samuel pediu, Deus fala, tá bom, vou dar mais uma oportunidade. E qual que era a segunda chance que ele teve? O Senhor falou, ele tem um desafio, ele vai ter que ir lá na terra dos amalequitas, e ele vai ter que destruir a cidade dos amalequitas e matar todos os amalequitas. Nossa, pastor, Deus está mandando matar? É que naquela época, irmãos, era um tempo de olho por olho e dente por dente. Era um tempo onde a justiça se fazia com sangue derramado mesmo. E por que Deus estava pedindo essa justiça? Porque os amalequitas, eles foram traiçoeiros contra o povo de Deus. Quando o povo de Deus estava saindo da terra do Egito, eles cercaram o povo de Deus, eles vieram traiçoeiramente, eles vieram por trás. E eles mataram muitos israelitas, e mataram inclusive mulheres e crianças. Então eles tinham feito isso, só que isso não ia passar desapercebido. No momento certo, Deus ia fazer a justiça, e seria através de Saul. Então Deus, quando fala destrói a terra dos amalequitas e destrói todos os amalequitas, era uma justiça. Mas Saul, ele fala que vai aproveitar a oportunidade, e Deus sempre nos dá novas oportunidades, mas nós temos que aproveitar. Ele chega lá na terra dos amalequitas, começa tudo que era desprezível, tudo que não valia muito, ele destruiu. Mas tudo que, quando ele viu coisas valorosas, ele falou, não, mas isso aqui acho que não precisa, não, acho que Deus não quer que eu destrua isso aqui eu vou guardar. Aí ele olha para o rei, e o rei fala, ó Saul, se você me deixar vivo, eu faço uma aliança com você. A gente vai, politicamente, nós e Israel, Amaleque e Israel, nós vamos fazer uma parceria, nós vamos lutar junto. E ele é seduzido pelo rei e esquece da ordem de Deus. E ele então deixa o rei vivo, deixa alguns animais, os mais valorosos, vivos. E quando ele se aproxima, que está chegando, Samuel, Deus já tinha falado com Samuel. Porque o profeta nunca é pego desapercebido. O Senhor sempre fala antes. Nada acontece assim do nada, sempre o Senhor nos mostra antes. E aí quando ele chega para falar com Samuel, Samuel já chega e fala, o que esse homem está fazendo vivo? Que era Agag. Ah não, calma aí Samuel, vou explicar, eu deixei ele vivo porque mais vale ele vivo do que morto. Acho que Deus errou na ordem. Deus errou na ordem, Saul. Você pediu mais uma oportunidade, porque Deus tinha se arrependido de fazer você rei, mas Deus te deu mais uma oportunidade e você agora jogou fora mais uma oportunidade que Deus te deu, Saul. Era para matar tudo. E esse barulho de animais, de rebanho, eu estou ouvindo uns barulhos. Esses rebanhos, era para matar tudo. Não, Samuel, os rebanhos eu trouxe, porque é para a gente dar uma oferta para Deus. Achando que iria negociar com Deus de Israel. E Deus e aí Samuel disse assim, você acha que você pode barganhar com o Deus de Israel? E aí vem aquele versículo famosíssimo que nós conhecemos, que é, Deus se agrada mais de sacrifício ou de obediência? E naquela hora, Samuel pega a espada e diz assim, olha para Agag e fala assim, a mãe que te gerou e te fez matar as mulheres israelitas e as mães e os filhos que morreram por causa de você e do seu povo, agora são vingadas. E ele vai, mata Agag e faz a vontade de Deus. E naquele dia, Saul novamente vem pedir e fala, por favor Samuel, fala com Deus, para que eu faça as pazes com Deus. Mas naquela hora, Samuel ficou com dó dele, porque Samuel gostava dele. Aliás, demorou para Samuel tirar Saul do coração, você sabia disso? Demorou muito tempo para Samuel tirar Saul do coração. E Deus teve que falar com Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Vai até tal lugar, porque já escolhi um rei melhor do que ele. Posso ouvir um amém? Então aquele dia, Samuel fala, o teu reino teria prosperado se você tivesse obedecido, mas como você não obedeceu, o Senhor se retira de ti. O Espírito de Deus se retirou de Saul, aí está a coisa séria. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, entrou o que eu falei, o vazio ficou, a melancolia tomou lugar, a irritação tomou lugar, a insatisfação tomou lugar, a depressão tomou lugar, o medo de perder o reino, que ele vivia agora com medo, a preocupação tomou lugar. Porque o lugar vazio é o lugar onde, se Deus não está, se o Espírito de Deus sai, o inimigo entra. E foi o que aconteceu. A partir daquele dia, Saul foi possuído por demônios que o perturbavam.
todos os dias, deixava ele louco, deixava ele sem dormir. E aí então, ele tem que mandar buscar um menino que tocava harpa, que se chamava, e esse menino é trazido até lá, o palácio, e quando ele tocava a harpa, então os espíritos malignos saíam e davam um alívio para ele, mas era só um alívio, até porque tinha um momento que Davi estava tocando a harpa, e ele ficava irritado, pegava uma lança e pum, jogava, só que o Espírito de Deus estava em Davi, Davi sempre conseguia sair, tinha uma destreza e não pegava a lança em Davi, porque o Espírito de Deus saiu de Saul, e agora estava em Davi. Como é ruim perder a presença de Deus. Como é ruim quando se o Espírito de Deus sair de nós, o que será de nós? Outro que perdeu a presença de Deus, Judas Iscariotes, foi chamado com os outros 12, mas Satanás entrou no coração dele e colocou no coração dele a avareza, a ganância. Ele andava com Jesus por status, e ele roubava as ofertas que Jesus recebia nos ministérios dele, só que Jesus propositalmente colocou ele para cuidar das ofertas, para testar o caráter dele, mas ele joga a oportunidade de um apóstolo, de ser um apóstolo fora, e o Espírito de Deus se retira, quando ele trai Jesus, e Jesus falou, ai daquele, o Filho do Homem vai ser traído, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor não ter nascido. Naquela hora, quando ele pega as 30 moedas, ele traz Jesus, naquela hora, a unção é irrevogável. Só que eu aprendi uma coisa nas nossas vidas, eu aprendi uma coisa na minha vida, e você vai aprender na tua vida. A unção, ou ela te impulsiona a viver todo o propósito, ou ela te mata. Então, naquela hora, a unção de apóstolo, que estava sobre ele, ainda estava, só que aquela unção estava na cabeça dele, mas não servia mais para nada, porque ele tinha traído Jesus. E aí então os espíritos atormentadores entraram nele e levaram ele à loucura, ao ponto que ele disse assim, eu não aguento mais. Ele vai para o Monte Caveira, e o que ele faz? Se enforca. Por quê? O Espírito de Deus saiu dele. Quando o Espírito de Deus sai de alguém, então essa pessoa vai à loucura. O espírito de loucura entra. Quem mais que perdeu o Espírito de Deus? Que quase perdeu esse aqui? Davi. Davi por 2 vezes na vida dele, ele perdeu o entendimento. Sabe quando de vez em quando dá uns blackout em você? Dá uns negócios assim de querer desistir, de não querer mais servir a Deus, de querer voltar para o mundo, de lembra até do bar que ia. Está amarrado em nome de Jesus. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Todo blackout na minha vida, amém? Esse pensamento de mudar de igreja, está repreendido, fala, está amarrado em nome de Jesus, amém? Eu estou de olho aí, hein? Pessoal, não sei o que, fica pedindo oração para mim e depois vai em outra igreja, hein? Deus não se agrada disso não, viu? Fica comendo em 2 mesas, você come lá ou você come aqui, amém? Aleluia, cuidado. Davi por 2 vezes deu blackout na vida dele. E aí a primeira foi com Betseba, que você sabe a história, que ele adultera com Betseba, manda matar o marido dela, e ali, você acha que naquela hora, que Davi mandou chamar Betseba, que Davi adulterou com ela, você acha que o Espírito Santo estava ali? O Espírito Santo estava ali? Óbvio que não, porque o Espírito Santo ele não tem parte com o pecado, mas Davi não tinha uma unção? Tinha, mas o Espírito Santo, que é uma pessoa, naquela hora se afastou dele, ele ficou ali, ele pecou, ele mandou matar o marido, achava que estava tudo bem, mas naquele período, o Espírito Santo já tinha se afastado dele. E aí então, nós sabemos que o maior medo de Davi, qual foi? Vocês sabem? O maior medo de Davi foi, Senhor, tira tudo de mim, só não me tira a tua presença. Salmo 51, ele diz, pequei, Senhor, contra ti pequei. Senhor, lava-me com hisopo e ficarei puro. E serei mais alvo do que a neve, Senhor. Só não tira de mim a tua presença. Por quê que ele falou isso? Porque ele gostava de Deus?
Ele amava a Deus? Sim, ele amava a Deus, mas só que ele tinha visto o que tinha acontecido com o antecessor dele. Ele só tinha sido ungido, por quê? Porque alguém perdeu a presença, alguém perdeu o Espírito Santo, inclusive ele tocava para os espíritos ruins saírem de Saul, e agora Deus estava quase saindo dele, pelo que ele fez. Por isso que fala, Deus não tem preferidinhos não, Deus não tem queridinhos não, Deus ele dá oportunidade para todos, Deus coloca unção, claro, coloca unção diferenciada nas pessoas, só que se eu piso na bola, eu corro o risco de perder a presença de Deus. E todas as vezes que eu estou cometendo um pecado, não pensa que Deus está comigo ali não, que Deus não está. E Davi falou, Senhor, não tires de mim a presença do teu Espírito. E aí o Senhor tem misericórdia dele, a consequência vem, na verdade ele nem ficou com medo da consequência, porque ele falou, Senhor, o que tiver que acontecer, aconteça na minha vida, eu vou viver a consequência, só que eu te peço, por favor, não me abandone. E o último que perdeu a presença de Deus foi Satanás. Não na ordem cronológica, mas o último que eu vou falar, tá? Que senão alguém vai falar assim, não pastor, está errado, Satanás foi primeiro. Cronologicamente não, estou falando aqui do último que eu vou falar. Satanás, ele era um anjo, querubim, líder do louvor, conduzia os anjos a adorar a Deus, por isso que Satanás ele tem raiva do louvor e das pessoas que louvam. Vocês que louvam, vocês vão ser mais assolados, vão vir mais situações na vida de vocês para vocês deixarem de louvar, vão vir sentimentos ruins no coração, sentimentos de sair do altar, então vocês precisam vigiar. Lúcifer, o nome Lúcifer significa o brilhante, ele brilhava entre os outros anjos, só que aquilo ali não foi suficiente, e ele queria ser como Deus, então nesse momento que ele deseja ser como Deus, Deus, pum, joga ele para a terra, ele perde a presença do Altíssimo, ele perde a presença de Deus, e quando ele cai na terra, ele deixa de se chamar Lúcifer. Como assim, pastor? Deixou, você chama, quando você vai repreender o inimigo, você fala, sai Lúcifer em nome de Jesus? Como que você fala? Sai Satanás, sai diabo, sai capiroto, sai gramunhão, é ou não é? Porque ele se tornou um ser de trevas, ele não é mais chamado de o brilhante, ele perde até o nome que Deus deu para ele, porque separado de Deus nós perdemos tudo, longe de Deus nós não somos nada. E Satanás, ele está, aliás, Satanás, a situação dele é pior do que a de todos os outros que eu falei, porque ele está condenado. Satanás está condenado à morte eterna, e ele virará pó, porque o lago de fogo e enxofre, antigamente eu pensava que o lago de fogo e enxofre era assim, tipo um lago bem quente, que a pessoa ia ficar lá para sempre. Quer dizer, então, Satanás vai continuar vivo, mas sofrendo? Não. Se você fizer um estudo, você vai ver que no milênio, Satanás, ele ficará preso. Jesus reinará com a igreja durante 1000 anos, ele ficará preso. Só que depois haverá o Armagedon, a guerra final, e aí então Satanás, ele será destruído. A palavra fala, será lançado no lago. Sim, só que ele virará pó, deixará de existir. Jesus vencerá completamente o diabo. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Há uma condição para nos reconciliarmos com Deus, não só uma, mas ela começa por uma. Se você quer perdão de Deus e reconciliação com Deus, você tem que estar com a tua vida liberada. Como assim? Você não pode ter mágoa de ninguém. Se você fez alguma coisa para alguém, você tem que pedir perdão para essas pessoas que você fez mal. E se alguém fez mal para você, você tem que liberar perdão. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, eu quero reconciliação, mas eu não estou a fim de me reconciliar. Marcos capítulo 5, versículo 23.
Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Se retivermos o perdão para os outros, o nosso perdão também estará retido. Não tem reconciliação. Marcos capítulo 11, versículo 23. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Não tem reconciliação se nós também não perdoarmos. Você quer estar com a vida liberada para viver a reconciliação de Deus na tua vida? A Bíblia fala que, queridos, uma pessoa que não perdoa, ela está nas mãos de atormentadores. Atormentadores que atormentam a pessoa, fica batendo, aquele trauma, aquela decepção na cabeça. Libera a vida dessa pessoa, abençoa a vida dela, perdoa a vida dela, se abra para um novo tempo na tua vida. Deus tem um tempo de reconciliação para mim e para você. E como que vem a reconciliação? Está todo mundo liberado? Se não está, vai pedir perdão em nome de Jesus, amém? Para você viver a reconciliação, primeiro, você tem que se arrepender sinceramente, amém? Choro de crocodilo com Deus não cola. Não adianta, Senhor, na Santa Ceia, oh Deus santo e poderoso, te peço perdão pela fofoca que eu fiz. Aí toma a ceia, sai da ceia. Você viu, menina, a roupa da outra irmã ali? Pediu perdão agora. Que arrependimento sincero que é esse? Vai coçar tua linguinha. Eu sei como é que é, linguinha de cobra. Vai coçar, né? Tem gente que se comesse das mesmas palavras seria envenenado. Das palavras que fala. E Deus não é robô. Fala assim comigo, Deus não é robô. Porque robô, você vem, põe a moeda na maquininha, aí você pega e tira o ursinho. Aliás, uma vez eu fui viajar para Florianópolis e eu fiquei uma semana fora. A Fran quase morreu de saudade. Aí, o que aconteceu? Eu fui na maquininha, eu coloquei R$2, sabe aquela maquininha de ursinho? Coloquei, R$2. Peguei um Pokémon. Bonitinho o Pokémon. Cheguei em casa, né, da viagem. Aí, quando eu entrei em casa, ela meio brava assim, né, que eu fiquei fora uma semana, né. Aí, eu falei, olha o que eu trouxe pra você. Ganhei na maquininha, ó. Uma vez joguei, ganhei, foi de Deus trazer pra você, Pokémon. Aí ela falou assim pra mim, tá amarrado esse Pokémon, em nome de Jesus, tira da minha frente isso. Foi ou não foi? Mas tá lá, o Pokémon ainda sobreviveu, tá lá em casa, na mudança ele veio. Ela nem cuidou do Pokémon. Arrependimento tem que ser de todo o coração. Aliás, eu tava falando hoje de manhã, que eu e a Fran, essa semana a gente teve um desentendimento. Ela na gravidez agora, né, tá mais irritada. Imagina carregar um ser. Aliás, a Zoe já tá com 28 centímetros. 28 centímetros, meu Deus, 28 centímetros, caramba, tá grande a menina, hein? Tá grande. Aí, não sei o que eu fui falar pra ela. Aliás, na verdade foi o seguinte, eu vou contar a história direito. Ela trouxe a comida, eu tava com fome, ela trouxe a comida pra mim. E eu falei, pega o guardanapo. Mas como ela já tinha voltado 2 vezes, ela falou assim, por que também você não levanta e pega? Eu olhei pra ela, falei assim, então faz o seguinte, você também não me pede mais nada. Entramos numa guerra fria. 5 dias de guerra fria. Eu chegava em casa, só entrava pro quarto para assistir. Mas eu percebi um arrependimento sincero da parte dela. Mas também não ia se entregar o perdão assim de mão beijada. E aí todas as vezes que eu chegava em casa, cada dia era uma coisa diferente. Um dia ela fez pipoca, foi lá no quarto com a pipoca, abriu a porta, eu com uma cara feia. Aí ela, tudo bem? Eu, tudo bem, quer de bom? Quer pipoca? Não, se eu quiser eu vou lá e pego. Pipoca. Ué, a vingança nunca é plena, matar alma envenena. Aí depois no outro dia, ela se arrependeu do que ela fez. Aí, outro dia foi vitamina. Chegou lá, fiz uma vitamina pra mim. Você quer uma vitamina? Eu falei, não, que eu tô gordo, não posso tomar vitamina. Pois se quiser eu vou lá e pego. Aí agora a gente ficou uma semana assim, ficou 5 dias assim. Guerra.
Aí quando chegou agora no último dia, eu cheguei, rapaz, com uma sede. Cheguei aqui, tava, não sei onde eu tava. Eu cheguei com uma sede e eu falei, meu, como eu queria tomar um suco, cara. Sabe quando você tá com sede de suco? Aí eu com uma sede de suco, eu falei, ixi, agora não dá nem pra pedir, que eu tô na guerra. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Ela tava no quarto, mandei uma mensagem no WhatsApp. Então, tem suco? Aí ela, não tem, mas se você pedir eu posso até fazer. Aí eu falei assim, só que devia ter suco nessa casa. Aí ela falou assim, aonde foi que eu assinei que teria suco em casa? Assinei algum contrato? Aí eu falei, então, mas quando a gente tá com sede tem que ter um suco. Aí ela, tudo isso é para não pedir? Se você pedir eu levanto e faço. Aí eu balancei a bandeirinha branca. Tá bom, eu quero. Ela foi lá, fez o suco de limão, entregou na minha mão e falou, então tá aqui, amor. Querendo matar ela. Mas depois eu descobri que a vingança não foi minha, na verdade a vingança foi dela. Por quê? Tudo porque agora ela não está podendo mais amarrar o tênis por causa da barriga. E no início eu não estava compreendendo, não compreendia, assim, até os gordos conseguem baixar para amarrar. Aí eu estava indo do banheiro para me arrumar, ela lá me esperando. O que está me esperando? Amarra o meu tênis para mim. Isso foi antes, sabe, capítulos anteriores, voltando antes de tudo isso. Amarra o meu tênis para mim. E eu falei, nossa, até o tênis, reclamei. E fui e amarrei. Mas tudo isso ocasionou aquele, se você quiser, levanta e pega. Porque o homem esquece fácil das coisas, mas as mulheres guardam. E guardam às vezes por 13 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Às vezes está lá no túmulo do marido e fala, vai com Deus, traste. Porque lembra para sempre. Mas nós temos que ter o arrependimento sincero na nossa vida. Segundo, para a reconciliação, nós precisamos ter a certeza que Deus nos ama. Deus te ama, não importa aquilo que você fez, não importa os erros do teu passado, nunca deixe o diabo te enganar dizendo assim, Deus não te ama. Deus te ama profundamente, ainda, nessa palavra ainda, você vai entender o porquê eu estou falando isso, amém? Terceiro lugar, hoje para reconciliação é necessário renovar a aliança, amém? Quem quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite? Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui para uma reconciliação com Ele. Sabe por que Deus me deu essa palavra, irmãos? É porque nós estamos precisando ouvir essa palavra. Deus me deu essa palavra porque nós, às vezes, não é o fato de estarmos na igreja que estamos reconciliados com Deus. Às vezes, em algum determinado momento da nossa vida, a gente quebra a aliança. Todos os dias a gente pode quebrar a aliança. Mas nessa noite é momento que Deus diz para você, eu te escolhi, a oportunidade que eu tenho para você é tua, ninguém vai tomar o teu lugar no meu coração, só que é necessário fazer um compromisso, e a renovação de aliança é compromisso, amém? Quem quer fazer um compromisso com Deus nessa noite? Um compromisso de o amar, um compromisso de o buscar, um compromisso de o adorar, um compromisso de trabalhar para Ele, amém? O compromisso de realmente você ter mais temor de Deus, porque isso traz a reconciliação. Em quarto lugar, a reconciliação, ela traz para a nossa vida restauração. E o que é restauração? O que é uma capacidade de restaurar? Um restaurador, ele trabalha com pedaços quebrados, amém? Pedaços quebrados, e ele cobra caro. Sabe por quê que um restaurador cobra caro? Porque é muito difícil você pegar cacos, juntar e fazer ser um vaso de novo, amém? Então é isso que Deus, Ele traz quando nós vivemos a reconciliação, é isso que Deus traz para a nossa vida. Ele pega, se nós estamos despedaçados, e Deus me mostrou que tem muita gente na igreja despedaçado em várias áreas da sua vida, mas o Senhor vai pegar os pedaços, se você não ficar separado, se você falar, Senhor, entre em mim, renova, Senhor, o meu interior, renove, Senhor, a tua presença em mim, Deus vai juntar os seus pedaços e vai te restaurar, porque aqui a igreja restaura, amém? Fala, eu estou na igreja restaura, lugar de restauração. Deus te trouxe aqui, talvez você entrou em pedaços, mas a obra está sendo feita, Deus está te restaurando, amém? E a restauração,
ela traz o que? A reconciliação. Depois a restauração. Quando Deus te restaura, vem a restituição. E eu profetizo em nome de Jesus que a reconciliação com Deus vai trazer restituição para a sua vida. Você vai ter certeza que Deus te ama, que Deus está com você, que o plano continua. Eu vim aqui para dizer para você, o plano na tua vida foi retomado hoje. O Senhor falou para Jó, no momento mais difícil da vida de Jó, o Senhor falou para Jó: por um pouco de tempo te deixei, mas agora venho a ti para te restituir em dobro tudo que você perdeu. Jó 42:10. E Deus mudou a sorte de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Deixei você passar, pareceu que eu te abandonei, mas eu não te abandonei. Eu te deixei por um tempo, mas agora te tomo novamente nas minhas mãos, e se você quiser, o plano continua. E a palavra de Deus para você, o plano na tua vida continua, o projeto que Deus tem para você continua, o propósito que Deus tem para você continua. É só você dizer: Senhor, eu quero, eu me reconcilio, eis-me aqui, Senhor. E Deus vai te restituir. Deus falou algumas coisas que Ele vai restituir. Ele vai restituir tempo perdido. Receba na tua vida em nome de Jesus. Porque quando nós somos roubados, ser roubado não é só perder alguma coisa. Ser roubado é deixar de viver. Às vezes a pessoa sai da igreja e ela, quando a gente peca, não sei se aconteceu com você, quando você peca em alguma coisa, você já fica esperando. Cadê o raio? Cadê a pedra para tropeçar? Cadê o telefone toca? Você já pensa: a notícia ruim não atende, não, é o diabo? É ou não é? A gente já fica esperando vir o pós, a consequência, sim ou não? Às vezes não vem, a gente não perde nada. Aí tem gente que acha que tá bom, fica afastado da igreja, fica afastado de Deus, que fala assim: ah não, caramba, igual Adão, não morri, não aconteceu nada, às vezes até as coisas parecem que estão dando mais certo. A pessoa se engana, mas na verdade ela está sendo roubada mesmo assim, porque restituição não é só perder, restituição, roubo não é só perder, roubo também é deixar de viver. E muitas vezes a pessoa afastada de Deus, o que a pessoa perde? O que a pessoa perde de tempo? O que a pessoa perde de promessas? O que a pessoa perde de alegria? O que a pessoa perde de propósito de Deus? Não é brincadeira. Tem gente que perde uma vida inteira porque demora muito para voltar para os caminhos do Senhor. E quando volta, perdeu muito tempo. Só que o Senhor está falando que hoje essa reconciliação vai trazer tudo de volta para aqueles que quiserem voltar. E às vezes você fala assim: não, pastor, mas eu não estou afastado da igreja. Tá, mas às vezes nós não estamos afastados da igreja, mas estamos afastados de Deus. Já não oramos mais como orávamos antes. Já não temos aquela comunhão do início que tínhamos com Deus. Já não, para nós já tudo não é mais novidade. Ontem eu tomei uma lapada de Deus. Por isso que eu estou pregando essa palavra, porque Deus me visitou com essa palavra. Eu tomei uma lapada de Deus ontem. Pergunta assim: por quê, pastor? Porque eu estava assim, né? A gente ganhou o berço da Zoe, para honra e glória do Senhor. Aí ontem a gente terminou de comprar as coisas, agora o quarto está completo. Aí eu estava aqui na igreja, fiquei até um tempo que o pessoal estava aqui terminando a obra ali na frente. Aí fiquei, então, aí a loja era aqui perto. Aí eu falei: vou passar lá na loja. Fui lá, ganhamos a cômoda e o guarda-roupa. Aí eu fui lá só pagar. Aí eu paguei. Aí na volta, né, quando eu estava voltando, me veio, sabe quando vem, acho que já vem em você, né, um sentimento assim: será que Deus está comigo? Quem já pensou isso? Vai, não seja mentiroso. Será que Deus realmente está comigo? Pensei isso, do nada, pensei isso. Aí de repente eu liguei o rádio do carro. Aí estava falando assim, tinha uma pessoa falando assim: José, olha só, presta atenção que é forte. José, quando engravidou Maria, ele pensou em deixar Maria em secreto, né? Não pensou? Eu vou deixar ela em secreto para não expor a vida dela, porque ela disse que estava grávida de quem? Do Espírito Santo, não era? Então José falou: não, eu vou sair de fininho porque eu não quero expor ela, mas eu não tenho certeza que foi o Espírito Santo não, só se tem alguém aqui que chama Espírito Santo. Então ele queria ir embora. Só que um anjo veio e falou para ele: não vai, não foi? Um anjo falou: não vai, por quê? Porque é eu mesmo. E aí o que acontece? Maria, ela viveu um preconceito muito grande, né? Viveu ou não viveu? Um preconceito muito grande. E ela teve aonde Jesus? Ela teve Jesus no meio de animais, não foi? No meio de uma estribaria.
E aí, eu pensando, será que Deus está comigo? Aí a chave da questão foi, o quarto de Jesus foi numa estribaria no meio de animais, e Maria teve que crer que a promessa estava sobre ela. E eu voltando com um quarto muito melhor. Deus falou assim, quer que eu fale mais? Falei, não, obrigado, desliguei o rádio. Jesus com um quarto mais do que simples. E aquilo não significava nada. Maria teve que crer. E por que eu, com um quarto completo, não vou crer? Deus está comigo. Jesus está comigo. Jesus está com você porque Ele já fez muita coisa na tua vida. Para de duvidar. Para de duvidar. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Amém? E quando você se reconcilia com Deus, algumas coisas voltam para a tua vida. Eu quero profetizar. A primeira, a presença de Deus volta. A presença sai, mas quando você pede perdão, se arrepende sinceramente, a presença de Deus volta. E eu quero declarar, a presença de Deus vai voltar a cada passo que você der. Você vai sentir Deus com você, você vai sentir o Espírito Santo te tocar, você vai voltar a ter revelações do Senhor, você vai voltar a falar em línguas espirituais. Receba agora, a presença de Deus será palpável na tua vida. Segundo, que mais que volta? O primeiro, amor. Não vou te complicar hoje, já compliquei bastante ele de manhã com música antiga. Eu compliquei pra caramba ele hoje de manhã, porque ele tem 19 anos, né? O Paulo parece que tem mais pela maturidade, pela responsabilidade, né? Mas em 19 aí eu fico pedindo só música do fundo do baú. Mas ele pega, né? Mas tem uma música que fala, né? Quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar para Deus. Sabe por quê? O primeiro amor é quando você está apaixonado por Jesus. É quando você não vê a hora de estar na casa do Senhor. É tão maravilhoso. Tem pessoas que... Nossa, pegou? Glória a Deus. Aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A unção, queridos, é maravilhosa, porque quando a gente está... Você lembra quando você chegou na igreja? Quem lembra quando chegou na igreja? Rapaz, você lembra? Como é que você chegou? Todo despedaçado. Nem você acreditava em você mesmo. Mas Deus foi lá e falou, tem jeito. E Deus está te conduzindo até aqui. Todas as vezes que você duvidar do teu presente, dá uma olhadinha no teu passado. Ele vai te falar muita coisa do que Deus já fez na tua vida e do que Deus tem para você e que Ele tem garantido um futuro para a tua vida. Somente volta ao primeiro amor. Deus quer que você volte àquela comunhão que você tinha. Vão te chamar de religioso, porque todas as vezes que a gente fala, não, agora eu quero ver uma vida mais perto de Deus, eu quero falar mais de Deus, eu quero realmente focar na minha vida. Aí vem aqueles fariseus falar, religioso, olha lá, tá querendo ser santão. Não quero ser santão não, mas eu quero o primeiro amor de Deus na minha vida, eu quero mais do Senhor na minha vida. Aleluia. Terceiro, quando eu me reconcilio com Deus, eu sou inserido novamente nos planos de Deus. Eu tenho falado com Deus, Senhor, eu sei que tu tens planos aqui na terra. Nem que for para ser o faxineiro do teu plano, eu quero estar no plano. Me insira no plano. Quem quer entrar no plano de Deus? Deus está realizando planos. Eu estava falando aqui, eu fiquei até as 2:30 da tarde, terminou o culto meio-dia, eu fiquei até as 2:30 da tarde conversando das coisas de Deus com o Edmar hoje, e falando para ele, e falando das coisas espirituais. Eu não vejo essa igreja como um lugar onde a gente vem para cumprir uma obrigação religiosa. Eu vejo essa igreja como uma base de um exército que está guerreando contra o inimigo, que faz parte do plano de Deus. Eu quero ter mais maturidade espiritual. Eu quero que Deus me use para coisas grandes, mas para isso Deus tem que ver em mim maturidade. Deus tem que ver. Toda infantilidade sai da minha vida, toda inconstância sai da minha vida. Eu quero ser um homem chave, uma mulher chave, que Deus fala, eu posso confiar. Ele vai destruir as obras do diabo em meu nome. Por que Deus não se move como se movia no passado mais? Antigamente você via paralítico andar. Antigamente você via cego enxergar. Antigamente você via pessoas até morto ressuscitar pela mão de homens de Deus. Por que hoje não acontece mais? Porque hoje as pessoas elas estão focadas muito mais na fama. Hoje as pessoas estão focadas muito mais no recurso financeiro. Às vezes tem pessoas, tem líderes que clamam pela volta da igreja,
não porque vai ter um culto presencial, é porque vai ter uma oferta presencial. E eu sei que a obra precisa de recurso, mas irmão, quem fica atrás das mãos nunca terá o coração, mas aqueles que buscam o coração automaticamente têm as mãos. Então nós focamos na coisa errada, nós focamos no lugar errado, e por isso muitas vezes pedimos e não recebemos. E quando você é reconciliado com Deus, as promessas voltam a acontecer na tua vida. Quem aqui tem certeza que tem promessas de Deus na tua vida? Quando você está separado de Deus, a promessa não é tirada, mas ela estaciona. Quando você volta para Deus, volta a buscar a Deus, volta a ter comunhão com Ele, volta a adorar a Ele, as promessas são ativadas, as promessas que estavam estacionadas são novamente ativadas, independente do que aconteceu, independente da tua idade, independente de onde você está vivendo. As promessas de Deus, eu profetizo, hoje é noite de reconciliação, e as promessas de Deus estão sendo ativadas, reativadas na vida de muitas pessoas. Você vai ver coisas que não estavam acontecendo começarem a fluir essa semana. Receba agora. É quarta-feira, não sei quem assistiu aí o culto quarta-feira, tem muita gente que não assiste. Eu falei assim, tem 80 membros na igreja, na live tem 25, cadê os outros? Né? Aí tem um irmão que falou, não pastor, eu não consigo me concentrar, né? Eu falei, põe um fone no ouvido, que você vai conseguir, e se separa na tua casa e desliga a televisão. Porque imagina se a igreja for perseguida, e olha que vai aumentar a perseguição. Eu falei para vocês semana passada, que a igreja primitiva começou com perseguição, e não pense que a gente vai viver, não vai viver, vamos terminar com perseguição, assim é a palavra. Jesus falou que seremos perseguidos. E se a igreja agora não pudesse mais abrir, só pudesse ser online, aí você falar, não consigo, não me concentro. Como que você vai se alimentar espiritualmente? Compra um fone de ouvido, quarta-feira eu quero ver todo mundo online, em nome de Jesus, recebendo a palavra. E quem recebeu, viveu. Porque tem uma pessoa que eu falei assim, essa semana aqui vocês vão ter sinais. No outro dia uma pessoa recebeu uma proposta de emprego. Sinais começam a acontecer. Amém? E eu quero profetizar em nome de Jesus, 2 Coríntios 12:12. Sinais, prodígios e maravilhas na tua vida vão voltar a acontecer. Eu sei que no início da tua conversão, eu sei como é que era que aconteceu comigo. Você falava assim, Deus falava, Você falava, Deus, agora eu quero aquela bateria vermelha não, né? Tô daltônico. Vinho, eu quero essa bateria vinho. Deus dava vinho. Sim ou não? Você falava, Deus, agora eu quero que o meu filho estude naquela escola, aquela. E Deus dava aquela. Sim ou não? Agora, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo de madrugada. Deus falava com você de madrugada. A tua comunhão era muito direta com Deus. Vai voltar isso em nome de Jesus. Vai voltar isso, vai voltar isso. A palavra de Deus fala, estarão eles ainda falando e eu responderei. E para terminar, voltamos para o começo. Qual o tema da pregação? Meu Pai, por que me abandonaste? Lembra que eu falei que foi uma pergunta que não teve resposta? Apesar de que depois de tudo isso falado, vocês viram a resposta. E eu vou responder agora a pergunta que Jesus fez. Porque dentro de um contexto você consegue ver a resposta. Tem coisas que Deus não precisa falar para você. Não, foi por isso. Só de você ver a história, você vê a resposta. E a resposta foi, vou ler novamente, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus deixou Jesus naquela hora? Sabe por que o Espírito de Deus saiu de Jesus? Não estava ali, estava sofrendo naquela hora. Ele deixa o filho, o único filho que ele tem, ele deixa sozinho naquela hora, sofrendo. Para quê? Para trazer os outros filhos que estavam separados dele, para ter comunhão com os outros filhos que estavam separados dele, que somos nós que estamos aqui na presença do Senhor. Quando Jesus fala, meu Pai, por que me abandonaste? A atitude de Deus mostra a resposta, eu te abandonei, eu não te abandonei, eu te deixei para resgatar os outros que através de você estão agora reconciliados comigo, aleluia!
Agora nós estamos reconciliados, porque um foi abandonado para os outros se aproximarem, um ficou longe para que nós fôssemos aproximados, e hoje nós estamos perto de Deus. Nós entendemos que Deus, o desejo de Deus é ter comunhão comigo e com você. O desejo de Deus é que nós possamos morar com Ele, conhecê-lo desde já em toda altura, profundidade, largueza, espessura, comprimento, para que nós possamos passar não um dia com Deus, não um ano com Deus, não 10 anos com Deus, mas uma eternidade com Jesus. E eu termino com a palavra do apóstolo Paulo, que diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu sinto um clima de perdão aqui nessa noite. Eu sinto um clima de reconciliação aqui. Casais vão se reconciliar. Você vai se reconciliar com você mesmo, porque às vezes nem você se aceita, você se sente um fracassado, uma fracassada, você olha para trás e fala: eu não dei certo em nada, a minha vida parece que não anda. Você vai se reconciliar hoje em nome de Jesus, porque Deus me falou que desde pecados pequenininhos serão perdoados até grandes pecados, porque hoje Deus vai colocar no mar do esquecimento todos os nossos pecados e os nossos erros. E termino com Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Agora é o momento, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se derramar, chorar, se você quiser, o que importa é que você se reconcilie com o teu chamado, se reconcilie espiritualmente, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, não deixa perder a essência que você tinha no início da tua chamada. Deus continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Ele continua o mesmo. Ele está no mesmo lugar onde você tinha parado. Se você voltar hoje para Ele, se você voltar hoje para o projeto dEle, se você acreditar, os planos dEle continuarão na sua vida. Tem continuidade para você, tem continuidade para sua família, tem continuidade para o seu casamento, tem continuidade para a tua vida profissional. Ai, pastor, mas eu fali. Irmão, tem continuidade, talvez não seja no mesmo lugar, mas Deus vai te restituir, Deus vai te restaurar. Você vai voltar a ser aquela menina alegre que você era, aquele rapaz alegre que você era, aquele pai que tinha prazer em chegar em casa, aquele marido que tinha prazer de chegar em casa, mas hoje não tem mais. Mas eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, que essa noite Deus te reconcilia. O Espírito da reconciliação está aqui no nosso meio. Tem gente que não fala em línguas faz tempo, mas hoje o Senhor está falando: se você quiser hoje, eu te batizo outra vez, eu te selo outra vez. Abra a tua boca e fala, eu encherei. Você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Tem gente que tinha desejos ministeriais, queria ser usado na obra, queria ser um pastor, uma pastora. Hoje já não tem mais esse desejo, porque está olhando para o homem. Não olha para o homem, olha para o Senhor que te reconciliou. Sim, você vai falar das grandezas de Deus. Sim, você vai falar dos planos de Deus. Sim, você vai falar do que Deus realmente te escolheu para fazer, ainda que você esteja passando por lutas, porque o plano de Deus, ele independe das lutas, das circunstâncias que você está passando. Maior é a palavra, maior é o poder, maior é a unção sobre a tua vida. A Bíblia fala, Davi escreveu o Salmo 23, não foi quando ele tinha tudo, mas foi quando ele estava no deserto, quando estava faltando comida, quando não tinha mais para onde fugir. Ele disse: o Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. Quando ele estava diante dos seus inimigos, ele faz o Salmo 91 e ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O plano de Deus está sobre a tua vida, e o Senhor está falando: entra nesse plano nessa noite, se reconcilia hoje com o teu chamado. Talvez muitas dúvidas brotaram dentro do teu coração, talvez muitas incertezas brotaram no teu coração, e você fala: Senhor, eu acho que não é para mim. Tem gente que diz: acho que a igreja não é para mim, eu sou muito errado. Mas eu quero te dizer, Deus te ama mesmo assim. Você não: eu pequei. Você pecou, se arrependa. Mas eu só vou voltar para a igreja quando eu me consertar. Não. Você está com problema no carro, você leva no mecânico. Quem conserta é o mecânico. Você está com problema de saúde, quem vai resolver é o médico. Se você está com pecado, quem vai perdoar é Deus. Vem para a presença. Vem para a presença, porque aqui tem restauração, aqui tem cura. Não adianta pôr o carro no box para arrumar. Nós estamos vivendo um tempo que o carro tem que ser arrumado com ele andando mesmo às vezes. Eu fiz um propósito com Deus, eu tenho na minha vida um posicionamento: possa acontecer o que for, eu continuo servindo a Deus. Se eu pequei, eu vou pedir perdão, vou me arrepender, vou tentar não fazer mais. Se eu cair de novo, eu creio que se eu estiver na presença de Deus, Ele é poderoso para me levantar. E nessa noite Deus está falando isso: você é filho, Deus nunca vai deixar de te amar. A palavra fala que o filho pródigo saiu de casa, pegou a parte dele na herança, gastou tudo, com festas, com orgias, com prostituição, gastou tudo. Em Lucas no capítulo 15 conta essa história. E ele pensa um dia, quando ele já não tinha mais nada, quando ele já não tinha mais nada de recurso, que ele estava comendo bolotas e morando com os porcos, ele pensa: por que eu fui sair da casa do meu pai? Eu acho que eu vou voltar. Será que ele vai me receber? Será que o plano e os projetos que ele tem para mim ainda estão de pé? E ele fala: eu vou tentar. Se ele não me receber como filho, pelo menos como escravo, eu acho que ele me recebe. E a palavra fala que quando aquele garoto foi voltando para casa, quando ele chegou perto da casa dele, o pai dele o viu de longe. Por que o pai dele o viu de longe? Porque o pai dele, desde que ele saiu, o pai dele estava esperando ele voltar. E o Senhor está dizendo que Ele estará sempre te esperando voltar. Sempre há uma nova chance. Quando o filho pródigo chega em casa, o pai fala: agora peguem, dê um banho nele, colocam vestes limpas nele, põe um anel no dedo dele, ponham sandálias novas nele, porque o meu filho que estava perdido foi achado, e o meu filho que estava morto hoje reviveu. Faça um banquete, pega o melhor cordeiro e mata, porque vai ter um banquete hoje aqui na minha casa. E o Senhor te trouxe aqui, e o cordeiro já foi morto por tua causa. A festa já começou, e você está aqui, sabe por quê? Porque você é filha amada, você é filho amado, você é o convidado da festa de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Iriandará xerecanturi banaba suriandará balás. Aleluia, meu Deus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Nós te agradecemos por esse culto, por essa palavra, e por podermos estar presencialmente na tua casa, em comunhão, congregados. E eu creio, Pai, que o mais tu irá fazer na nossa vida. Eu creio, meu Deus, que há um poder na comunhão e a reconciliação. Vamos ficar de pé, nós vamos terminar. Antes de cear, nós vamos orar aqui, queridos. Nós vamos orar, nós vamos entrar em oração. Nós vamos voltar a ter comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos voltar a sentir a presença de Deus no louvor. Se você se abrir, você vai sentir a presença de Deus agora, em nome de Jesus. E você vai ver Jesus Cristo pessoalmente aí, limpando as lágrimas dos teus olhos. Aleluia. Oh, somos todos congregados aqui, certamente abençoados também.
algo novo hoje. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer ver. Teu Espírito Ele vai derramar. Teu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar. Para louvor de tua glória. Pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vamos no começo. Estamos todos congregados aqui, Certamente abençoados também. há um clima, uma esfera de amor. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move em nós. Algo novo Deus está por fazer. Esse povo a quem muito quer bem. Esse povo a quem muito quer ver. Teu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificada. Uma igreja forte Levante as suas mãos. pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Só a igreja declarando. Para louvor. Pra louvor. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer. Teu querer, desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor. Deixa eu fazer uma oração. Levante suas mãos. Só aqueles que querem se reconciliar, Senhor. Eu coloco todas essas vidas que hoje estão aqui, que foram reconciliadas. Às vezes nós não precisamos estar longe para estarmos separados. Às vezes estamos perto, mas estamos cortados, estamos separados. Mas aqueles que se encontram separados, cortados, que já não tinham mais a mesma comunhão, a partir de hoje volta essa comunhão, a partir de hoje volta essa presença, a partir de hoje voltam as experiências espirituais, a partir de hoje volta o desejo de te servir, de te adorar, de te buscar. Eu repreendo agora todo espírito que separa o homem do Senhor e declaro que em Cristo nós fomos reconciliados, o sangue foi derramado, Senhor, o corpo foi partido e agora, Senhor, nós estamos em tua presença, lugar que nós não queremos sair mais. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode se assentar. Pode se assentar. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tendo partido o pão, ele deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido em memória, é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente ele tomou o cálice e disse: esse cálice, vem Fran, deixa aí, em nome de Jesus, vem participar da ceia, amém? Em nome de Jesus. Semelhantemente ele tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice,
é o sangue da nova aliança. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos diante da mesa, a mesa mais sagrada do cristianismo, que é a mesa da Santa Ceia. Não deixe de tomar a Santa Ceia, a não ser que você tenha um outro Senhor na tua vida que não seja Jesus. Pessoas que adoram ídolos, têm outras religiões, não devem tomar, porque senão vão tomar para condenação. Mas se eu tenho pecado, pastor, peça perdão, porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso para perdoar. A não ser que você não tenha intenção de deixar de pecar, mas se você tem intenção, pecou, caiu, o Senhor te levanta. O corpo e o sangue de Cristo vão te fortalecer. Amém? Enquanto nós estenda as mãos para cá, nós vamos consagrar. Senhor, aqui está, Senhor, o pão que representa o teu corpo que foi partido na cruz do Calvário. Que ao participar deste pedaço de pão, espiritualmente, todos aqueles que vão comer tenham vida em si mesmos. A tua vida, porque tu és o pão da vida. Assim o cálice nós consagramos e declaramos, Pai, que através do sangue, não é por sangue de touros ou de novilhos que temos o perdão mais, mas através do sangue do Senhor Jesus. E que verdadeiramente tenhamos a purificação, o perdão e a reconciliação, pois hoje tu nos chama de filhos, através do teu único Filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos distribuir o pão e o cálice. Ao receber, fique em espírito de oração em nome de Jesus. Quão formoso é, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Declarar maravilhoso, maravilhoso estar em tua presença, estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te
contemplar, Senhor. Maravilhoso és. Te contemplar. Mais uma vez a igreja. Maravilhoso és. Maravilhoso Estar em tua presença. estar em tua presença. Oh, como eu amo esse lugar. Maravilhoso Poder te adorar. poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso és Te contemplar, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Levante o pão na tua mão. Maravilhoso és. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Só glorifica o nome dele, porque ele está aqui no nosso meio. Se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai ver anjos aqui. Se você fechar os seus olhos por um momento, Deus vai te dar visões. E você vai sentir a presença do Espírito Santo, porque nós estamos na mesa do Senhor. Nós estamos na mesa do Altíssimo. Nós estamos com Jesus Cristo, Filho dele. Rama Rama Shrianda Rabba Kanta Rabana Rama Shri Kantaras Remai Kanta Rabas Rianda Rabas Rie Rama Rikantaras Rimanas Ramanas Rama Kantaras Rema Shuriandaras Riandere Manaba Shuriandaras Rama Cantarabana Suricandara Manabanabana Sherere Manas Riandarai Canteres Ramanaba Shuriandara Canta Ramanabas Rabas Shuricantarabaras Remanaba Cantarabana Shuriandere Manaba Shuriandaras Rabas Shuriandaras E cantará Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. A tua presença é real neste lugar. Esse pão está consagrado. Eu louvo o teu nome pela igreja que tu nos deste a gerenciar e a cuidar para ti. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor tem colocado nesse aprisco, cada ovelha. Cuida delas para que elas não se percam. Aquelas que estão sem forças, feridas, visita agora. Aquelas que não tiveram forças para estar aqui nessa noite, sejam visitadas. Sejam visitadas. Tenho certeza do teu amor sobre a vida delas. Com pão na mão, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos agora deste que é o símbolo do pão da vida. Pode comer pela fé. Oh, aleluia, aleluia.
Aleluia, santo é o Senhor. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e que voltará, 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 e que voltará. O Senhor Jesus está voltando. Levante o cálice na tua mão. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Se nesse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Agora quem sabe canta, igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. E nessa chaga a pureza, e nessas chagas pureza, para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Eu quero ouvir o povo de Deus, a igreja. Alvo mais, oh, alvo, alvo mais, oh, coisa linda, maravilhosa. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu quero ouvir só as vozes declarando, a igreja. Alvo mais, alvo mais, oh, aleluia. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que
alegria é essa que brota do altar? Que comunhão do Espírito nós podemos desfrutar. Os olhos estão abertos para ver o Rei. Serafins e querubins se prostram ante a ti, Senhor. Em memória do nosso Senhor que está aqui, nós não podemos duvidar da presença dEle, porque ela é real. E Ele está sentado conosco na mesa da Santa Ceia nessa noite. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em memória do nosso Senhor e Salvador, todos juntos bebamos do cálice da nossa salvação. Glorifica, 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 fale em línguas. Aleluia. Oh, como te amamos. Oh, como tu és tudo para nós. Oh, como tu és digno. Oh, como estamos desejosos pela tua volta. Oh, como a igreja diz Maranata. Oh, queremos essa comunhão, não só agora, mas queremos ir embora com essa comunhão. Queremos passar a semana com essa comunhão. Queremos ouvir a tua voz e sentir a tua presença, porque sem ela nós somos separados. Mas hoje nós somos reconciliados através do teu Filho. E sabemos que hoje, tudo que pedirmos no teu nome crendo, receberemos, porque estamos debaixo da tua vontade e do teu propósito. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas, a mais forte que você pode dar para Jesus. Aleluia! Oh, glória! Oh, poder! Oh, unção! Vou dar bênção e vou cantar a última. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo sejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Você sai daqui em plena comunhão. Não vai perder essa comunhão, hein? Você foi reconciliado. Você está vivendo um novo tempo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda ao Senhor. Quarta-feira online. Então minha alma